Vamos de prática no Power BI? Então, nessa aula nós vamos entender como calcular a média da quantidade de itens por pedido. E o raciocínio que nós vamos entender aqui na prática vai te ajudar não apenas a ajustar os valores de quantidade de itens por pedido, mas em qualquer outro tipo de agregação onde você precisa ajustar os totalizadores. A gente vai ter outras oportunidades de trabalhar esses conceitos também, mas vamos para o nosso caso prático aqui agora. Primeiro, né, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um comentário aqui para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo, quais outros assuntos você quer que a gente aborde aqui no canal, tá bom? Mas já deixa o seu like aqui de uma vez, que eu sei que você não vai curtir o vídeo depois. Nosso modelo é bem simples, é um modelo de varejo, contendo aqui uma tabela de vendas, produtos, cliente, categoria, estados, uma tabela de calendário da nossa dimensão e uma tabelinha de medidas, contendo aqui uma medida simples que faz apenas uma contagem distinta para a gente ter a quantidade de vendas aqui, tá? A nossa tabela de vendas, ela está na seguinte situação. Nós temos aqui como se fosse um cabeçalho de nota fiscal, tá? Eu tenho uma venda, dentro da venda eu tenho vários produtos que foram vendidos, e esses produtos eu posso ter mais de uma unidade. Então aqui é o produto 1, e aí eu posso consultar qual é o produto 1. O produto 1 é um pacote de papel A4, na papelaria CBI. Ele teve na primeira venda 3 itens, né? E toda essa venda foi feita pelo cliente 20. Aí lá na tabela cliente tem a referência do cliente 20, tudo isso a modelagem já ajusta para a gente, tá? Aqui a gente não vai ser um papo tão uma prática mais ligada à modelagem, mas sim a parte de linguagem DAX. Vamos fazer um filtro aqui para a gente já começar. Vou criar uma tabelinha contendo o meu código da venda. Vou aumentar ela aqui um pouquinho para a gente conseguir ver melhor a grade. Vou deixar aqui a grade do tamanho 14. E eu vou tirar aqui também a tela de fundo para melhor de ver também, tá? Eu sempre vou recomendar que vocês, ao começar a criar um indicador, criem uma tabela. Né? Às vezes, cria até uma aba em branco para não poluir muito com o filtro, para você entender exatamente o que está sendo plotado na tabela. Facilitar. Então, primeiro, vamos ver o que acontece quando nós colocamos a quantidade de itens num somatório normal. Eu tenho aqui 8.060 itens. Se eu trocar essa agregação, vou colocar um aqui, ó, agregação agora de média. O que ele vai fazer? Ele vai iterar a tabela de vendas inteira. Ou seja, ele também vai pegar a parte de produto. A granularidade, o nível de detalhamento dessa tabela é em nível de produto. Eu posso ter 2 produtos, eu posso ter 3 produtos. Numa venda eu tenho vários produtos, né? Se eu colocar aqui agora o código do produto, colocar aqui, não vou colocar o código, mas eu vou colocar uma contagem distinta. Não estou trabalhando com medida explícita aqui ainda, tá? Estou só arrastando caixinha para dentro do visual para vocês entenderem a dinâmica. Então, ó, a venda 1, o que eu fiz aqui? Eu apenas agrupei a base, né? Eu só subi um nível de detalhamento. Ao invés de eu olhar para as vendas no nível de detalhe de produto, agora eu estou vendo cada venda agrupada. Ó, o que tem na venda 1? Eu tenho 30 itens, 2,7 a média de quantidade de produtos, né? Em média, eu tenho 2,7 unidades por produto. Essa é a leitura, né? Não é média de quantidade de itens aqui, tá? Veja como é importante o raciocínio voltado para o negócio. Aqui, a coluna se chama quantidade de itens, mas são quantidade de unidades de produto dentro da venda. Então, em média, na venda 1, eu tenho 2,73 produtos, né? Itens de produto nessa venda. E 11 produtos. Na segunda linha, na venda 2, eu tenho 10 produtos. Mas eu quero, o raciocínio que é proposto aqui eu quero saber a média da quantidade de itens.
Então, o raciocínio está atrelado a esse meu primeiro momento aqui. O que eu preciso? Eu preciso pegar 30 mais 32 e fazer o ponderado. Né? Então, se eu tivesse apenas duas vendas na base, só a venda 1 e a venda 2, esse resultado teria que me dar 31 em alguma coisa. Né? Não poderia me dar 3, alguma coisa, né? Do jeito que está dando aqui, ó, 3,04. Então é isso que a proposta. Então, primeiro ponto, entendimento do negócio. Segundo ponto, entendimento da base. Terceiro ponto, o comportamento das medidas dentro do Power BI. Agora a gente já tem capacidade de começar a simular algumas coisas. Então, vamos segurar um ímpeto aí desse negócio de ficar criando medida e jogando nas tabelas e vamos ver o que vai dar. Né? Entende primeiro o problema, pô, respira. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos criar uma medida para criar essa média. Mas, se a gente fizer a média simples, do jeito que você está pensando aí, né? Vamos colocar aqui, média, quantidade de itens. Média quantidade de itens. O outro a gente vai tirar, tá? Se eu colocar aqui a função average, que é a função que retorna a média aritmética da coluna QTT itens, ele vai me retornar o mesmo valor, que é o total aqui de 3,04. Beleza? Mas eu não quero que ele retorne esse valor de 3,04. Eu quero que ele pegue a soma da quantidade de itens e aí sim ele faça uma média depois, né? Depois que ele faz essa soma, ao final de tudo, ao invés de retornar a soma de tudo, 8,060, ele vai me fazer uma média dessas duas primeiras colunas aqui. Então, primeiro eu preciso ter essa soma. Vamos transformar esse cara aqui, na verdade, na quantidade de itens. Então, vou armazenar essa soma aqui com a função sum mesmo, né? Que é o que a gente precisa. Então, primeiro eu vou pegar a soma. Eu vou fazer passo a passo, mas depois eu mostro ali para vocês como que a gente colocaria isso numa medida única, tá? Vou criar uma nova medida e essa medida vai ser a minha medida oficial, tá? Que é a média quantidade itens. Final. Vou colocar aqui final. Final. Então, o que eu quero? Eu quero que seja feita uma média. Mas ele não vai fazer a média na tabela de vendas do jeito que ela está. Ele precisa iterar sobre uma base, retirando o nível de detalhamento de produto. Para isso, eu preciso passar uma tabela com os códigos de venda. Então, vou passar usando a função averagex, que ela me permite fazer a operação da média depois de iterar por uma tabela diferente daquela que nós temos. Que é o que a gente chama de tabela virtual. A gente tem aula para explicar melhor esse conceito, tá? Então, nós vamos pegar todos os valores contidos na coluna de código venda. Aqui, a gente já trouxe uma tabela no nível maior, um nível menor de detalhamento. E agora eu posso buscar a expressão que eu quero que seja feita a média depois de iterar por essa tabela. Que no caso vai ser a nossa quantidade de itens, que vai trazer a soma. Beleza, então aqui nós já temos a conta. Vamos trazer para cá. Então a média da quantidade de itens é de 35,98. Então de todas as 224 vendas, em média, dentro dessas 224 vendas, nós temos 36 itens, em média. E aí a gente pode traçar né, quais vendas têm menos itens, quais têm mais itens, quais têm um ticket médio maior, né, qual venda que trouxe mais faturamento. Isso aí a gente pode deixar para um segundo momento. Aqui no nosso caso, a proposta era a gente calcular a quantidade média de itens dentro da venda. Como que eu posso... geralmente a gente precisa, tá, dessa funçãozinha de soma aqui para a quantidade de itens. Mas vamos supor que eu quero calcular a medida geral. Se eu vier aqui simplesmente trocar, veja o que vai acontecer. Principalmente aqui no total, né? Ele vai permanecer com com os mesmos valores, só que o total ele vai permanecer, ou seja, ele não vai conseguir fazer a conta nenhuma. Aqui a gente precisa aplicar um conceito chamado transição de contexto. Então, basta com que a gente coloque aqui a função calculate
e ele já retoma o raciocínio original. Isso daqui a gente usa muito para ajuste de totalizadores, né? Ajuste de granularidade e assim por diante. Note que aqui eu fui comentando vários conceitos diferentes. E isso pode ficar tranquilo, que a gente tem aulas sobre todos esses conceitos para você entender melhor e resolver qualquer problema de negócio independente da base de dados. Beleza? Então, dessa forma, a gente já tem o nosso resultado esperado e você consegue aplicar isso em qualquer iteração. Aqui a gente aplicou para uma média, mas a gente pode aplicar para o máximo, para o mínimo, para uma contagem, para uma soma, entre outros diversos tipos de cálculos. Tá? E não apenas para a quantidade de itens. Se eu quiser contar a média de quantidade de produtos, média do faturamento, né, do valor unitário dos itens, isso a gente consegue extrapolar para vários outros indicadores criados. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aqui um comentário para eu saber o que você mais gostou nesse vídeo e a gente se vê na próxima aula.